Salve, salve, galera! Muito boa tarde a todos! Quarta-feira, dia 26 de março de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu apresentou mais um volante para a temporada e com o objetivo de colocar o clube de volta à elite do futebol brasileiro. Muito importante para a gente estar bem e apto para a gente estar conseguindo, como eu falei, né, o título dessa Série B. Já no Remo, ajustar os erros no setor ofensivo foi prioridade durante a intertemporada. Foi interessante para que a gente possa estar domingo colocando em prática o que foi pedido. E a seleção brasileira é dominada do início ao fim e sai derrotada do clássico contra a Argentina. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte Cultura com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Melber. Um abraço para todo mundo que está em casa. Estamos de volta. E boa tarde, linda tarde, Melber Arrodim. Boa tarde, eu não desejo boa tarde para ninguém, mas uma linda tarde eu desejo para você, para a Jordana e, é claro, a todos que nos acompanham aqui na tela do EC. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que apresentou mais uma peça para a sequência da temporada. E desta vez, o jogador veio da Série A e com o objetivo de colocar o time bicolor de volta à elite do futebol brasileiro. Vamos conferir na reportagem. O torcedor paraense pode resumir o Paysandu em apenas uma palavra: evolução. E não é só você, torcedor. Os jogadores do time Alves Celeste entenderam o momento como uma constante evolução da equipe. O valor financeiro da Copa do Brasil é essencial. O título de campeão estadual é um objetivo. O título de maior campeão da Copa Verde é obrigação. Mas a volta do time bicolor à Série A é o grande sonho. Passaram que era um clube muito grande, que está em evolução, que está voltando a se reconstruir novamente, né, as áreas que precisam. A gente está indo lá para o CT e está vendo, né, a construção, está vendo a evolução. A gente vê os funcionários prontos que é para poder ajudar, né, os atletas. Isso faz muito importante para a gente estar bem e apto para a gente estar conseguindo, como eu falei, né, o título dessa Série B. Na era Luizinho Lopes, o Papão segue invicto, com 4 vitórias e 4 empates. E chegando na marca de 13 gols marcados e 4 gols sofridos. Eu acho que é a evolução do projeto, sabe? A gente está acompanhando, né, o Paysandu, a gente sabe a grandeza que é. A gente sabemos, né, a grandeza que é a torcedor, sabemos, né, o que está representando. E o que pesou muito foi a grandeza do clube aqui nessa Série B. Nós sabemos, né, o Paysandu é um clube grande, onde quando entra em qualquer campeonato precisa entrar com uma mentalidade que para poder, né, ser ali campeão, vencedor. Então é isso que me trouxe para cá. E uma boa notícia pelos lados da Curuzu: os jogadores recém-chegados já estão regularizados e podem estrear nesta sexta-feira contra o Capitão Poço pelo estadual. E falando neles, Dudu Vieira é volante de origem, mas garante que pode contribuir com o time em outras posições. Característica que é extremamente valorizada pelo atual comandante bicolor. Cara, eu joguei a Série B de 2019 praticamente toda aqui de lateral direito, né? Então a gente se coloca à disposição, né, do Paysandu para em qualquer posição que ele estiver precisando, né? Como eu falei, o importante é a gente chegar lá no final, a gente, né, buscando o título, buscando um acesso, porque para um clube com uma grandeza dessa, tipo assim, a gente não pode entrar em campo falando em permanência, a gente tem que entrar em campo pensando em acesso, pensando em título, porque é isso que vai fazer o Paysandu decolar de novo. Mais uma das contratações do Paysandu na temporada, Jordana. Dudu Vieira, que chega para reforçar o Paysandu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, vai poder jogar nessa fase do Campeonato Paraense também, na Copa do Brasil, na Copa Verde. De que maneira acreditas que ele pode ter espaço no time? Hoje ele briga pela titularidade ou ele é um jogador que ainda vai lutar para ganhar o espaço?
Olha, é um jogador que pode ter um espaço justamente por essa característica de ser um jogador polivalente dentro de campo. É uma excelente notícia tanto para o Paysandu, comissão técnica, quanto para os torcedores. Todos os jogadores que chegaram agora já estão regularizados no BID, então o elenco está 100% disponível para o Luizinho Lopes, tem força máxima em uma sequência da temporada muito ingrata, o calendário muito cheio, Copa Verde, Copa do Brasil, Parazão, Série B, então é excelente que o elenco esteja 100% disponível, mas o Dudu, como a gente já falou aqui, é mais em posição física, é um jogador que pode ajudar muito, sem dúvida, só que vem de um histórico também de lesões nos últimos anos, é um jogador que não saiu muito bem, assim, do Juventude, mas traz a experiência de jogar uma Série A. E para um time que vai para o segundo ano na Série B, isso conta muito, sem dúvida. É um calendário muito diferente, a logística, a estrutura, os jogos são muito diferentes. Uma boa peça de composição de elenco. Dudu Vieira, Melber, que ainda não jogou na temporada. A última partida dele ainda foi em 2024 pelo Juventude. Nesse ano ele não atuou em nenhum jogo com a camisa de Juventude e agora chega para jogar no Paysandu. Para ti também é um jogador que nesse momento corre por fora nessa briga por uma titularidade, mas para compor o elenco, como a Jordana falou anteriormente? Então, Matheus, mais uma vez boa tarde para você. E considerando o cenário que tem hoje no Paysandu, de que é uma equipe que precisa se autoafirmar, talvez ele corra um pouco por fora, mas ele é um desses jogadores que entra no Paysandu justamente para trazer uma versatilidade maior para o elenco, trazer mais opções para o técnico Luizinho Lopes, que chegou sem grandes badalações à equipe bicolor, mas até agora continua aí mantendo a sua invencibilidade. Mas outro detalhe importante é que ele chega para disputar a posição, não é qualquer jogador, é um cara que chega aí justamente para valer a pena, fazer valer a pena os valores gastos neles, porque como a Jordana muito bem destacou, é um jogador de Série A, é um jogador que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, então ele chega de fato não para ficar no banco, nesse primeiro momento talvez sim, mas em um segundo momento chega justamente para ir para cima e garantir uma vaga nesse time titular. O Paysandu, que até então anunciou mais de 15 contratações para a temporada. E para o setor de volantes, o Paysandu já trouxe Matheus Vargas, Espinosa, o Ramon Martins e também o André Lima. Disputa vai ser boa. Exatamente. A gente continua falando sobre o Paysandu, que anunciou nesta terça-feira a venda em definitivo do meia Juninho para o ABC de Natal. O time vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Juninho é base da Tuna e estava desde abril de 2023 no time bicolor. O atleta disputou 43 partidas com a equipe e marcou um gol. O jogador participou da conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e ganhou 3 títulos com a camisa bicolor. O Paysandu informou que mantém partes dos direitos econômicos do atleta e, sem o Juninho, o time bicolor conta apenas com Giovani no meio de campo, além de Marlon e Pedro Del Valle, que nas últimas partidas atuaram como meias atacantes. Juninho deixa o Paysandu, Jordana, mas com aquela sensação de que poderia ter tido mais oportunidades, ou ele teve essa quantidade de oportunidades que um jogador da idade dele e nas circunstâncias que ele foi contratado merecia? Eu, Jordana, acho que ele merecia mais oportunidades, mas eu acho que a gente tem que lembrar, e o torcedor vai ter essa gratidão em relação ao Juninho, que no momento de Série B, principalmente, que o Paysandu precisava melhorar aquela sequência sem vencer com o Hélio, que precisava ter uma arrancada, era ele e o Wesley Garcia que entravam para dar mais mobilidade, mais velocidade. Ele que não é um jogador criativo, mas ainda assim achava passes importantes, passes literalmente achados para gols que foram muito importantes para a permanência do Paysandu na Série B. Um menino da base do estado, né? Não é base do Paysandu, é base da Tuna, mas base do estado, novo ainda, que tem um talento muito grande, condutor de bola, acho que pode ser bem aproveitado e o caminho é esse, principalmente para os times paraenses. Você vende para você ter essa questão financeira e, claro, parte dos direitos econômicos. A cada venda do Juninho, o Paysandu vai receber também. E o Bragantino anunciou 2 reforços para a reta final do Campeonato Paraense. O atacante Jack Chan e o zagueiro Márcio são os novos contratados do time de Bragança. O Jack Chan estava no São Francisco e atuou em 8 jogos pelo Campeonato Paraense. Ele também tem passagens por Pinheirense, Paragominas, Manaus, Amazonas e o Nacional do Amazonas. Já o zagueiro Márcio estava no Cametá, onde disputou 6 jogos pelo Parazão. Ele também acumula passagens por Campinense, Boa Esporte e River do Piauí. O Bragantino, que encerrou a primeira fase do estadual com 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota,
com 11 gols marcados e 6 sofridos, sob o comando do técnico Robson Melo. O Bragantino fazendo um movimento parecido com o que já fez o Castanhal, o Águia, de trazer jogadores que disputaram o Campeonato Paraense por outras equipes. O que chama atenção, principalmente, logicamente, pelo nome, é o Jack Chan. O Bragantino fazendo uma boa movimentação aí no mercado, né? Uma equipe que não se conformou com o que apresentou nessa primeira fase do Parazão, apesar de ter sido bom para uma equipe do interior, uma equipe que realmente não se acomodou, foi para cima, contratou jogadores agora em 2 posições importantes, que é na zaga, é o Márcio, né? O Marcão, e também no ataque, que é o Jack Chan. Esse cara que, só pelo nome aí, a gente já imagina ele fazendo o gol ali, estilo Ibrahimovic. Mas, enfim, ele que foi um dos principais nomes do São Francisco aí ao longo dessa temporada, chega ao Bragantino com uma certa badalação, não só por conta do nome, mas também por conta do que apresentou ao longo do Campeonato Paraense neste ano. E a Federação Paraense de Futebol realizou na tarde desta terça-feira o pré-congresso técnico da 2ª e 3ª divisão do Campeonato Paraense. Os representantes das 24 equipes que vão disputar os 2 torneios em 2025 estavam presentes na reunião de forma presencial e também virtual. As antigas séries B1 e B2 foram reformuladas e agora passam a ser chamadas de Série A2 e Série A3. E o presidente da FPF, Ricardo Gluckpol, falou sobre as mudanças feitas pela entidade nas competições do Parazão. Bora conferir. É uma reunião hoje extraordinária envolvendo todos os clubes da Série A2 e A3, extintas segundinha, né, B1, B2. E hoje, numa competição que reestrutura o futebol paraense em 3 séries. A Série A1, que é a primeira divisão, a Série A2 e a Série A3. Um novo modelo muito mais racional, um modelo que aposenta a antiga segundinha, que trouxe um empobrecimento do futebol paraense ao longo dos últimos anos, que era uma competição irracional, intransmissível, impatrocinável. E hoje a Série A2 e A3 apresentando seus primeiros parceiros, competições que vão ser televisionadas pela TV Alerta, que vão ser patrocinadas pelo Bom Pará e que trarão, portanto, para esses clubes uma estrutura paga de competição, com cota de participação. Evoluções muito importantes agora para a 2ª e 3ª divisão do Campeonato Paraense. E assim, a gente espera que a competição faça bem para os clubes que vão disputá-la e, acima de tudo, não hajam também outros problemas na justiça que atrapalham a evolução dos campeonatos. Sem dúvida, eu acho que essa reformulação passa muito por isso. Você tem uma padronização dos campeonatos no estadual, Série A1, A2 e A3 agora vão ter o mesmo formato de disputa e com muita antecedência, né? O regulamento já sendo apresentado, o pré-congresso, para que não tenha problema, para que os times consigam se adequar, se adaptar ao novo formato, para que a gente não veja o que aconteceu, inclusive no ano passado, na Série A2, que parou também, que influenciou também no campeonato. Então, acho que essa padronização vai servir para isso, para que seja da mesma forma todos os campeonatos e que todos os clubes agora consigam se adequar e se organizar da mesma forma. Melbia, há muitas pessoas que são resistentes à criação de novos campeonatos ou do aumento de alguns campeonatos que já existem. Como tu avalias, por exemplo, o Campeonato Paraense, hoje o futebol paraense ter 3 divisões, agora com a 2ª divisão e também a 3ª divisão? Olha, Matheus, com o passar do tempo, a tendência é evoluir e justamente abrir novos espaços para novos clubes, para novos municípios. É uma forma mais democrática de inserir essas equipes ao futebol paraense. Com a fala do Gluckpol, eu te confesso que eu fiquei empolgada, né? Porque ele falou muita coisa boa e a gente espera que de fato aconteça. Então, acho que essa democratização, trazendo mais vagas, trazendo mais divisões para equipes de ainda mais dos interiores do Pará, que geralmente não tem muito acesso, não tem muita organização, mas fazendo isso, promovendo essa organização e também esse acesso a essas prateleiras acima do futebol paraense, eu acho que impulsiona a galera, o que tem a ganhar é o futebol paraense e tudo mais. Eu realmente fiquei na expectativa aí com a fala do Gluckpol. E a Tuna Luso segue reforçando o time para a sequência da temporada. O volante Bruno Menezes é o novo reforço do Águia do Souza para a reta final do Parazão e também a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no início de abril para a Tuna. O jogador tem 29 anos e nesta temporada defendeu a camisa do Campinense, onde disputou 7 jogos
pelo Campeonato Paraibano e também passou pelo Muricy de Alagoas, onde atuou em apenas um jogo. Lembrando que o Bruno também acumula passagens por Motoclube 13 e o Botafogo da Paraíba, além do Pouso Alegre e o Águia, ou melhor, e o Asa, tá? E o volante se junta ao jogador Popó, anunciado ontem pela equipe Cruz Maltina. A Tuna anunciando mais volantes para a sequência da temporada. Jordana, com certa rodagem pelo futebol no Nordeste, agora vai ter primeira experiência no Norte. Engraçado que anuncia volante. Já tinha o Thiago Bagagem, já tinha o Renan, que estava fazendo uma temporada também de destaque pela Tuna. Mas a gente entende, é um setor do campo que ele acaba sendo muito de imposição física, de muita falta, acaba tendo muita lesão, os jogadores levam muito cartão também. Então você tem que ter um banco, a gente falava muito sobre isso. A Tuna que agora vai para o mata-mata do Parazão, tem uma Série D, tem um técnico muito novo, que tem uma expectativa muito grande também em cima do Inácio. Então precisava de peças de composição, de elenco, justamente para ter um banco de reservas mais sólido. Isso não estava acontecendo. A Tuna estava escolhendo aonde ia com força máxima, porque não tinha elenco suficiente para isso. Acho que essa é a tendência, trazendo volantes, mas sem dúvida o Inácio precisa de um jogador de articulação, de criatividade. Ele precisa ir no mercado atrás desse jogador. Começou em Belém a primeira Copa Amintas Pinheiro de Futsal, que vai contar com a participação de 6 equipes no campeonato. Entre elas, Remo, Paysandu, Tuna e Smack. O torneio iniciou na segunda-feira e encerra na sexta-feira. As partidas estão sendo realizadas nos ginásios da Escola Madre Celeste e na Cidade Nova, em Ananindeua, e também na Marambaia, em Belém, para promover a integração de atletas da modalidade. O campeonato vai contar com partidas eliminatórias, semifinais e finais, além de uma cerimônia de premiação. E o presidente do Conselho de Educação Superior do Pará, a professora Nilce Pinheiro, falou sobre a competição. Bora ouvir. O professor Amintas Pinheiro não era apenas um educador, mas um construtor de talentos. Muitos talentos passaram aqui pela nossa instituição, pelas mãos do professor Amintas. Então, que cada jogo, que cada gol seja um tributo aos compromissos assumidos por professor Amintas. E quero aqui mais uma vez dizer que esta primeira Copa, que não será a única, todos os anos nós teremos aí esta grande homenagem ao professor Amintas, que fique na nossa memória o quanto o professor Amintas contribuiu para o esporte, para os talentos do nosso querido estado do Pará. O professor Amintas foi uma figura importante, principalmente no futsal. E daqui a pouco a gente volta com o Esporte e Cultura, final de primeiro tempo, para a gente falar sobre o Clube do Remo, Seleção Brasileira e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte e Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo. E para quem pensou que a intertemporada em Barcarena estava sendo tranquila para o Leão, estava muito enganado. O atacante Ítalo ressaltou que o período de ajustes no setor ofensivo azulino e também com o objetivo de torná-lo um pouco mais competitivo. Bora conferir. Em 2024, o Clube do Remo alcançou uma das suas maiores conquistas recentes, o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. E um dos principais responsáveis por esse feito foi o centroavante Ítalo, que com 10 gols e 2 assistências se consagrou como o artilheiro da equipe na temporada 2024. Com 36 jogos disputados, entre eles 25 como titular, Ítalo foi um dos pilares do ataque azulino na Série C e decisivo para a classificação à segunda divisão. Agora, no início da temporada 2025 e a semanas da estreia na Série B, o time azulino volta a apresentar instabilidade dentro dos gramados. Com a experiência na disputa pela classificação e protagonismo na Série B de 2023, onde foi artilheiro da competição com o Sampaio Corrêa, o jogador pode ajudar o elenco a virar a chave para o início do campeonato nacional. Sabemos que a Série B a gente tem que ter bastante empenho para poder fazer grandes jogos, fazer jogos que em casa principalmente tentar vencer o máximo possível e fora arrancar pontos para que a gente possa estar lutando até o final pelo acesso. E é isso que a gente vem trabalhando com todos aqui para que a gente possa estar o melhor possível na Série B, para não acontecer o que aconteceu ano passado na Série C.
e espero que a gente possa estar bem preparado para isso. Com 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, o Remo aposta em um novo momento com a chegada do técnico Daniel Paulista. O novo comandante teve alguns dias na intertemporada em Barcarena para tornar a equipe mais competitiva e ajustar os erros, especialmente no setor ofensivo, que conta com Ítalo como peça-chave. Para nós foi muito bom, em termos de como temos um treinador novo e para trabalhar melhor a forma de jogar e para a gente assimilar o mais rápido possível nesse tempo. Espero que a gente possa estar cada vez melhor agora para poder fazer um grande jogo. Com a eliminação na Copa Verde e Copa do Brasil, o elenco azulino pode priorizar a preparação para enfrentar o Santa Rosa no próximo domingo em busca da classificação para as semifinais do Parazão Bampará. Eu acho que a importância é que, como a gente tem um comando novo, a gente tem que assimilar o mais rápido possível e com esse tempo acho que foi interessante para que a gente possa estar domingo colocando em prática o que foi pedido. O Ítalo que está próximo de completar 50 jogos com a camisa do Remo. E eu lembro, Melber, quando ele foi contratado pelo Leão, ele havia se destacado na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Sampaio Corrêa. Exatamente, em 2023 pelo Sampaio Corrêa. Na temporada passada foi artilheiro do Remo, fez o gol do acesso contra o São Bernardo. E nessa temporada começou como titular, perdeu espaço, mas, por exemplo, no último jogo do Remo foi titular novamente. Levando em consideração essa competitividade que hoje existe no setor ofensivo do Remo, o Ítalo larga na frente ou é um jogador que vai ser mais reserva do que titular na sequência da temporada? Então, a tendência é que ele de fato seja mais reserva, até porque o cara que compete com ele é um cara que veio com uma grande badalação aí para o clube do Remo. E detalhe que é o Felipe Vizeu, é um cara bem mais novo que o Ítalo. O Ítalo já está mais para lá do que para cá. Então a tendência é que ele fique um pouco mais aí no banco de reservas. Porém, nesse início de temporada, ele tem se mostrado bastante efetivo aí durante as suas ações ao longo do jogo, ainda mais em um momento que o clube do Remo realmente precisa de alguém que chame essa autoridade, que entre em campo e de fato mostre raça para o torcedor se sentir motivado a ir para o estádio e torcer, até porque chegou o momento de virar essa chave das eliminações e reencontrar o bom futebol antes da Série B do Campeonato Brasileiro. E acho que muito disso perpassa justamente pela liderança do Ítalo. O Ítalo que tem 3 gols em 10 jogos na temporada e somando as 2 temporadas que defende o Remo, são 13 gols marcados pelo centroavante azulino. A gente falava sobre essa questão da competitividade no setor ofensivo. Houve apenas um jogo na temporada que o Remo não marcou nenhum gol, que foi na partida contra o Cametá. E a gente também já destacou sobre a eficiência que os atacantes do Remo têm tido. Pelo menos, quase todos eles já fizeram pelo menos 2 gols no ano, com exceção do Janderson, que chegou recentemente. Dentro desse cenário que o Remo precisa de mais gols, consequentemente conquistar mais vitórias e também dessa liderança que o Ítalo tem no elenco, qual hoje o papel que o Ítalo tem nesse time do Remo? Pensando como um todo, não só na equipe titular. Sim, eu acho que é uma liderança realmente dentro do vestiário. A gente falava muito que o Ítalo, ano passado, ele tinha sido contratado para ser o atacante de definição, né? O atacante gol. Ele não tinha mais mobilidade, não tem mais mobilidade, não tem mais velocidade, mas ele tem essa definição. E muito importante, ele respondeu a isso. O gol do acesso do Clube do Remo foi dele. Então, acho que o torcedor tem essa gratidão, mas sem dúvida, dentro do vestiário, quando você tem um jogador muito mais experiente, com um currículo que fala por si só, os outros jogadores vão ouvir o que ele tem para falar. Acho que essa é a presença dele também, sem dúvida. Como a Melbia bem lembrou, chegaram jogadores muito badalados. Felipe Vizeu foi um que já se mostrou também polivalente dentro de campo, já atuou como centroavante, como ponta esquerda, foi muito bem no jogo, sem dúvida. Mas eu acredito que hoje o Ítalo tem esse papel de liderança e muito interessante, ele mesmo reconhecendo que o ataque do Clube do Remo precisa de competitividade, porque apesar de todos os atacantes já terem feito gols, no momento que é de decisão em campeonatos, não funcionou. E a seleção, hein? Deu vexame contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E segue na liderança com 31 pontos somados. E ontem nós tivemos também outros jogos das eliminatórias sul-americanas, com os seguintes resultados. A Colômbia e o Paraguai empataram por 2-2. O Luiz Dias, com 1 minuto de jogo, e o John Duran, abriram o placar para a seleção colombiana. A Colômbia chega, respectivamente, colado com a seleção brasileira. Melbia, a gente pode falar um pouquinho sobre esse jogo? Colômbia que está acima da seleção brasileira, diante do Paraguai, que venceu a seleção
já nas eliminatórias e a seleção acumulando mais uma derrota pesada sob o comando do Dorival Júnior. Fim da linha? Fim de papo para o Dorival, mas quem sabe, né, ele não continue por aí, dadas as circunstâncias de lugar dele na seleção brasileira, justamente porque os outros técnicos brasileiros e estrangeiros estão querendo viver aí esse super mundial da FIFA. Mas assim, falando em relação ao resultado do jogo da Colômbia e do Paraguai, foi um jogo bastante interessante, o Paraguai não baixou a cabeça, foi para cima, conseguiu aí um bom resultado, que foi o empate, uma situação que coloca a seleção brasileira ainda mais em alerta. O Brasil levou uma surra de organização, eficiência, intensidade, repetir mais o que aconteceu. Outros resultados, Bolívia e Uruguai empataram por 0-0 e a Venezuela venceu o Peru por 1-0. Chile e Equador também empataram por 0-0. Esses foram os jogos das eliminatórias sul-americanas e agora vamos conferir o que viralizou nas redes sociais com a derrota da seleção brasileira, até porque a gente pode perder o jogo, mas não perde a piada. Coloca o primeiro meme. Zicou. Tudo começou a dar errado a partir desse momento. Cara, zicou demais. Coincidentemente ou não, é verdade. É verdade. Tem que ter uma coletiva de pedido de desculpas pro gatinho, tá? Que eu não lembro qual foi o nome que deu pra ele, mas de qualquer forma, segue o jogo. Segundo meme. Você foi um herói, eu que não tinha percebido isso. A Anvisa no jogo entre Paysandu, entre Argentina e Brasil, porque eu já falei sobre outro meme, foi em 2021, o jogo começou e no meio do jogo a partida foi adiada, porque a gente estava vivendo o surto de pandemia. Eu lembro que estava trabalhando no jogo do Paysandu, esse dia na Série C. Terceiro meme. Meu avô viu Pelé, meu pai viu Ronaldo e eu vou ver o psicólogo amanhã. Hoje mesmo, na verdade. É hoje mesmo, né, inclusive. Pô, me senti meu paizão, porque eu vi o Ronaldo. Mas vamos seguir. Quarto meme. Agora sim, só dando a explicação, ó. O Boraci e o Alvarinho, que são os jogadores argentinos que hoje defendem Paysandu e Remo, respectivamente, comemoraram a vitória da Argentina sobre o Brasil, até porque eles são argentinos. Provavelmente deve ter rolado aquela resenha no vestiário também, né? A vitória, que é também meio argentina, chegou tirando sarro da gente hoje, Melber. Argentino comemorando vitória de argentino, ok. Agora, brasileiro comemorar a vitória de Argentina é brincadeira, viu? É, exatamente. Mas a gente depois acerta Pode voltar pra Argentina os dois, tá? Ninguém quer mais. E final de programa aqui. Muito obrigado, Jordana. Obrigado, Mel.